Pessoal, pode tomar seus assentos. Graça e paz, boa noite. Para quem não me conhece, sou o Daniel, sou um dos coordenadores dos jovens do distrito, juntamente com o irmão Gabriel, o irmão Raul. Louvo a vida de cada um de vocês. O mascote do time quer estar junto com o papai aqui. Vai lá com a mamãe, meu filho, vai lá. Pessoal, convido vocês a abrirem em Eclesiastes, capítulo 8. A gente já passou da metade da exposição do livro que o rei Salomão escreveu. Capítulo 8, no versículo 10. Vamos estar fazendo uma reflexão. É questão de tempo. Acerca desse... Certo, pessoal? Vocês acharam aí? Diga um sonoro amém. Quem achou? Ô, Gabrielzinho, obrigado. Deixa eu só ajeitar aqui. E vamos lá, então. Acompanhe com fé a palavra de Deus. As desigualdades da vida. Assim também vi os ímpios serem sepultados com honra, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isso é vaidade. Como se executa logo a sentença contra uma obra má, o coração humano está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o bem 100 vezes e a vida dele se prolongue, eu sei com certeza, em tudo correrá bem para os que temem a Deus. Mas nada ocorrerá bem para o ímpio, e ele não prolongará os seus dias. Será como sombra, visto que não teme a Deus. Ainda outra vaidade sobre a terra, justos que são tratados segundo as obras dos ímpios, e ímpios que são tratados segundo as obras dos justos. Digo que também isso é vaidade. Por isso, não exalto a alegria, porque para o ser humano não há nada melhor debaixo do sol do que comer, beber e se alegrar e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Até aqui, meus irmãos, até aqui. Vamos estar tendo um momento de reflexão acerca do que escreveu o rei Salomão. Pois bem, a gente vai estar entrando num assunto que você pode estar pensando, mas já falamos sobre isso aqui nesse livro. E Salomão está tocando de novo acerca da questão da injustiça. Acerca da questão de que injustiças acontecem neste mundo. E muitas vezes também eu não sei se você se você é assim, ou se você já viu alguém assim, com aquela experiência de que quando, principalmente os meninos que dirigem, eu sei que alguns dirigem aqui, vocês sabem também que alguns dirigem aqui, quando pega o carro e a pessoa que está do seu lado, ela basicamente quer te ensinar o caminho. Ela está dirigindo contigo. O meu pai faz isso. O meu pai tem algo que o meu pai faz assim, eu não gosto de, eu não gosto de andar com meu pai junto. Por quê? Cara, porque o meu pai, ele basicamente quer me ensinar como fazer, como dirigir. Notem isso. Por exemplo, e claro, a Jaque nunca também me orientou um caminho no qual eu deveria pegar também, né? Mas vamos ficar somente no meu pai. Por exemplo, eu estou andando dentro do limite de velocidade e ele, né, viu que abriu uma passagem do lado dele. Tu não vai passar mesmo? Vai ficar te amarrando mesmo, vai ficar atrás do ônibus mesmo. Tu tá na direita sabendo que tem que andar para a esquerda daqui a pouco. Ou quando eu falo pra ele, pai, por favor, eu tô dirigindo, tu quer dirigir, meu? Não quero, filho, é tu que tá dirigindo. Ou quando ele tá sentado, e quando ele tá quieto é pior, porque às vezes ele fica aqui e tem que dobrar pra direita, ele fica com a mão assim, ó. Daí eu fico, tá, ok, finge que não vejo, daí de novo fica com a outra mão aqui, ó, assim, ó. Ô pai, tá tudo bem contigo?
Não, não, tá tudo tranquilo, só foca aí e tal, né? Ou quando a esposa de alguém, eu não sei se os outros homens aqui passam por isso também, tu deveria ter pego a direita ali, tá? Com a direita onde? Não, ali, tá, mas aquela rua ali é contramão, ou coisas do tipo. Nós, muitas vezes, queremos fazer isso com o Senhor. O Senhor, Ele está dirigindo e governando as coisas. E nós, muitas vezes, ao nos depararmos com as lentes, nossas lentes finitas, nós queremos ensinar ao Senhor da forma como Ele deve dirigir e a forma como Ele deve governar o mundo. Muitas vezes nós vemos que a injustiça, ela impera na nossa sociedade. E, cara, não é uma vez que a gente vai ver isso. Vocês que são jovens, vocês que estão aqui entre os seus 18, né, alguns com cara demais, mas os seus 18, os seus 13 anos, vocês ainda já devem ter visto atos de impunidade que pessoas saíram impunes, desculpe a redundância, injustiças acontecendo. Nós que temos os nossos 22, eu e o Leandro, por exemplo, a gente já viu um pouquinho mais do que vocês. A irmã Aline, com seus 25, nós já vimos um pouquinho mais do que vocês. Nós vimos isso. Vemos que a injustiça, as pessoas que praticam a injustiça, pessoas que praticam muitas vezes a iniquidade, muitas das vezes não acontece isso. Salomão mais uma vez investiga aqui o mal, e ele continua intrigado e incomodado. E ele vem trazendo a importância da sabedoria, que ela será necessária nesse mundo cheio de injustiça. Acompanhem comigo no versículo 10. Alguém, por favor, leia o versículo 10. Quem achou, já lê de primeira. O versículo 10. Isso. Meus irmãos, juventude, vejam, que verso triste isso. Que coisa mais triste isso. Aqui, Salomão está nos mostrando como as coisas realmente são. Como elas não andam bem, como as coisas neste mundo elas não andam bem. Os perversos aqui sendo enterradas em paz e os justos sendo esquecidos por aqueles que serviam. Os justos que serviam essas pessoas, eles são esquecidos. Ele já falou sobre como a injustiça desse mundo é frustrante. E acho que ele já falou isso aqui umas 2 ou 3 vezes. Eu acho que do capítulo 5 para cá ele já falou isso umas 2 vezes. Eu acho que é a terceira vez já que ele está falando sobre isso. E nos mostra como essa situação é complicada e triste. O versículo 10, ele fala da injustiça recebendo o seu belo e pomposo enterro. Muitas das vezes vocês vão ver, ou vocês já viram, pessoas no qual eram pessoas impiedosas, líderes que eram torturadores, líderes que eram verdadeiros tiranos, ou nem precisa ser líderes políticos, pessoas que durante a sua vida foi somente lutar contra o evangelho, pessoas que lutam contra a moralidade, pessoas que não têm exemplo algum para dar. E pessoas assim morrem, muitas das vezes são vistos como heróis da sociedade. Heróis, exemplos a serem seguidos. E cara, aqui sem medo de errar, eu dou um exemplo que aconteceu nos últimos anos, não sei se foi ano passado, mas o Maradona. Cara, o Maradona morreu. E as pessoas, a mídia brasileira, principalmente a mídia esportiva brasileira, tratou o homem como um semideus, cara. Alguém que tinha morrido. Alguém que, o Maradona, a vida como ele viveu, foi um antagonista. Mas vocês muitas das vezes vão ver que estão exaltando uma pessoa assim, que, cara, não tem nada a nos ensinar. Nada de bom se tira de alguém assim. E colocam ele num patamar de herói. Vocês vão ver muitas das vezes, como cantava Cazuza, os meus heróis morreram de overdose. Pessoas que não têm nada a nos passar. Pessoas que praticam a injustiça, a imoralidade. Se vão. E as pessoas ficam como se fossem heróis que têm algo a nos ensinar e a nos mostrar. Claro, nós devemos ficar tristes porque é uma alma que se vai. Nós não devemos nos alegrar com a morte do ímpio.
Mas há uma diferença entre nós não nos alegrarmos, mas também considerarmos que aquela pessoa é alguém justo a ser seguido. Alguém a ser um exemplo a ser seguido. E Salomão vai aqui vendo, como o Emílio Garofalo fala, com o seu cachimbo teológico, vai nos mostrando aquilo, tudo que ele vê no seu reino, e vê que a injustiça ela vai prosperar. Pessoas injustas, pessoas ímpias vão prosperar. Vão ser considerados pessoas honrosas. Sejamos sinceros que também às vezes olhamos, quando alguém perverso morre, nós sentimos um certo consolo nisso, com o fato de que um dia ela vai morrer. O duro é que quando morre é enterrado com honrarias, elogiados nos jornais, elogias lindíssimas são feitas em sua honra. É tanto bandido que faz o mal de novo e sai para a cadeia. Vocês vão ver isso. E volta e meia agora no Facebook, nos acontecimentos Zona ZN, acontecimentos Porto Alegre 24 horas, a gente vê pessoas que saem, fazem o mal, são presos e saem de novo. Pessoas que praticam o mal contra o seu próximo, seja na questão de assalto, violência. Quantos homens praticam violência doméstica no seu lar, sabendo que isso não vai acontecer nada? Saber que no máximo vai ter que pagar uma cesta básica. Quantas vítimas de pessoas embriagadas dirigindo seus carros, famílias destruídas, e sabendo que muitas das vezes aquela pessoa vai ser solta em seguida. Salomão está nos falando isso. E não precisamos também ir tão longe. Quantos de vocês aqui na sua escola viu aquele colega colando na prova de português, na gramática ali, as oxítonas, e saiu bem, e tu que estudou, mas não entrou aqui na cachola, não foi tão legal assim, passou raspando? Ou naquela aula de biologia, tu olha para o lado, teu colega está ali, com o negocinho na caneta ali, a colinha ali, e passa muitas vezes. E você às vezes fica em recuperação. A impunidade muitas vezes é brindada nesse mundo. A impunidade muitas das vezes as pessoas saem ilesas. O verso 14 também vai nos falar que ainda há outra vaidade sobre a terra, justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo também que isso é vaidade. Quem deveria ser punido, perde. Quem deveria ser punido e perder, ganha. Quem faz coisas do jeito errado, vence. Você com certeza já viu algo assim. Com certeza. Você já notou isso na vida. Observar a injustiça seguidamente faz mal ao nosso coração e envenena o nosso ânimo. Vou repetir isso. Observar a injustiça seguidamente faz mal ao coração e envenena o nosso ânimo. O coração se cansa de ver tudo se repetindo. Veja o versículo 11. Alguém lê o versículo 11, por favor. Versículo 11. Quem achou pode ler. A demora na justiça nos faz ir atrás do mal. Vou repetir. A demora na justiça nos faz ir atrás do mal. Rui Barbosa, ele concordaria como famosamente ele falou, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agitarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude e rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. De tanto ver a maldade ser praticada, de tanto ver a injustiça ser praticada, as pessoas vão se desanimando. Quantas vezes você já deve ter ouvido, aqueles que trabalham aqui, por que eu vou fazer isso direito? Se o fulano ali está fazendo e ele está se dando bem. Por que eu vou chegar no horário? Se o fulano lá chega atrasado e nada acontece com ele. Por que eu vou dar sangue no meu trabalho? Por que eu vou obedecer ao meu pai?
Por que eu vou lavar a louça que ele está pedindo, sendo que o meu irmão não faz nada? Com certeza isso já deve ter passado na cabeça de algum de vocês. Com certeza isso já deve ter visto alguma coisa assim na cabeça de vocês. Por que eu vou fazer o correto se o fulano ali não está fazendo e ele está se dando bem? A injustiça, ela chama a injustiça. E o versículo 11 ele é bem claro nisso, como não se executa logo a sentença contra uma obra má, o coração humano está inteiramente disposto a praticar o mal. Paulo vai lembrar isso em Romanos 3, que o ser humano é rápido na sua vontade de derramar o sangue. O nosso coração sempre vai estar inclinado para fazer a maldade, para praticar a injustiça. O coração de cada um de nós aqui vai estar inclinado para isso. Para que venhamos praticar de forma injusta, ser injusto contra o nosso próximo. A propósito, a disciplina eclesiástica está aí para nos mostrar que a igreja nos leva, em relação ao pecado, é coisa séria. A disciplina eclesiástica, quando somos disciplinados, quando os obreiros da igreja disciplinam alguém, isso também é um aviso, não somente um aviso, mas é uma forma de mostrar que Deus é santo e o pecado não será tolerado. Já viemos de igrejas onde o pecado era feito vistas grossas em pecados grosseiros. Vistas grossas em pecado de pessoas que sentavam em cima nos púlpitos. A igreja toda falava sobre isso. Às vezes até as pessoas de fora, escandalizavam as pessoas de fora, falavam sobre isso. Porque a injustiça inclina o ser humano para a maldade. E assim olhamos o mundo e nos entristecemos. E a gente se pergunta, será que o motorista do mundo sabe o que está fazendo? Olha o poste, Senhor. Não vai mudar a marcha. Não vai corrigir o curso, Senhor. E isso nos abate muitas vezes. Isso nos pega muitas vezes, como o Estevão gosta de brincar, no contrapé do goleiro às vezes. A gente fica sem reação muitas vezes. Há dias em que só temos vontade de ficar em casa, dormir, mas o barulho não deixa. Será que Deus não vê isso? Será que Ele não vai agir? Será que Deus não vai tomar algum tipo de providência? Porque Ele não manda um raio quando um corrupto mete a mão. Quando ele mete a mão no dinheiro público. Porque Ele não fulmina o picareta no púlpito, pastores corruptos, pastores que vendem o evangelho. Porque Ele não acaba com isso? Por quê? Se tu puder baixar só um pouquinho, que daqui já está dando na lata já. Gente, irmãos, a injustiça da vida, ela deve ser vista com os olhos da fé. Toda e qualquer tipo de injustiça, para você que é filho do Senhor, para você que é filho de Deus, nós devemos ver as injustiças dessa vida com os olhos, com as lentes da fé. Tá ótimo, obrigado, mano. Muitas das vezes, o nosso olhar sobre este mundo está embaçado, e o Leandro trabalha aqui com lente, com ótica, procurem ele, quem está precisando. O Leandro que trabalha com isso sabe, muitas das vezes você está usando um óculos há muito tempo, você não troca as lentes e você não enxerga bem. Precisamos enxergar as injustiças dessa terra com os óculos da fé, do descansar em Deus. E eu convido você a ler juntamente comigo o versículo 12 e o versículo 13. E aqui vai nos mostrar como a sabedoria vai nos ajudar diante dessa situação de desânimo, ao ver a injustiça e o ímpio, o injusto prosperar. Ela nos lembra que Deus é quem controla todas as coisas. Deus está no controle. Mesmo que você veja o mundo em caos. Deus está no controle. Veja comigo, versículo 12. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, a vida dele se prolongue. Eu sei com certeza que tudo correrá bem para os que temem a Deus. Verso 13. Mas nada correrá bem para o ímpio.
e ele não prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme a Deus. A sabedoria nos chama a andar por fé. Salomão nos convida a andarmos, a termos uma cosmovisão, a olharmos este mundo de injustiça com os olhos da fé. Salomão nos convida a olhar biblicamente. A fé é algo muito interessante, tem a ver com a certeza daquilo que nós não vemos. Está ligada a crer no que é dito por testemunho confiável. O mundo ele é enganoso e vemos apenas de maneira limitada. Primeiramente pelo espaço onde estamos, ou até nossos olhos alcançam. Depois limitada pelo nosso tempo, pela nossa perspectiva finita das coisas. Pela fé no que Deus fala, sabemos que os que temem ao Senhor ficarão bem. Precisamos crer nas promessas de Deus. Precisamos ter confiança em Jesus. Confiança naquilo que Jesus nos fala. Quando nós nos deparamos com a sua palavra santa. A sua palavra que é verdadeira. E ela nos fala. O versículo 12 nos diz: sabemos que aqueles que temem ao Senhor ficarão bem. Mesmo que esse mundo seja injusto conosco, mesmo que esse mundo pratique maldade contra nós, estaremos bem. Por quê? Porque Jesus prometeu. Estaremos bem, porque o Senhor está conosco. O mundo é injusto, mas o Deus Altíssimo, o Deus Trino, Ele é justo. Sabemos ainda que o final dos perversos, dos injustos, não será bom. Pode não parecer, mas é o que Deus nos ensina. E você pode estar se perguntando então, tá, mas por que isso se demora? Por que Deus está demorando tanto para praticar a sua justiça? Sejamos sinceros, muitas vezes a gente pergunta isso. Êxodo 34, capítulo 34, versículo 6. Peço que o Raul, por favor, leia para nós, Raul. Êxodo 34, versículo 6. Aí, ele é tardio para se irar. Se o nosso Senhor, ele não está dando imediatamente o que cada pecador merece, é por sua paciência, é por sua longanimidade, é por sua misericórdia. Nunca por displicência. O Senhor está dando tempo por misericórdia, por longanimidade. Devemos pregar ao nosso coração, diante de tamanhas injustiças que vemos aí, é que Deus, Ele não é displicente. O Senhor não é descuidado. O Senhor não é displicente. O Senhor não é relaxado. O Senhor, Ele é misericordioso. E Ele é tardio em irar-se. A cruz é o maior lembrete disso, gente. A cruz é o maior lembrete disso. Ao contemplar a rude cruz, nós devemos lembrar de que Deus leva a maldade a sério. Jesus morreu por isso, foi crucificado por isso. Jesus, quando estava na cruz, viu todos os nossos pensamentos, viu todas as nossas maldades, todas as nossas misérias na cruz do Calvário. Ele viu as coisas que nós pensamos que nunca contamos para ninguém, mas que nós nos envergonhamos. Jesus já viu na cruz todas as vezes que fomos injustos com alguém, todas as vezes que fomos injustos com os nossos irmãos, todas as vezes que fomos injustos com os nossos pais, com os nossos professores, com os nossos próximos. Deus leva a maldade a sério. Deus irá punir todo o pecado. De que sua justiça triunfa ao mesmo tempo que a sua compaixão e misericórdia. Andamos por fé e não por vista. Por fé e não por sentimentos. A verdade e a justiça triunfarão. Deus disse que vai ser assim. Muitas das vezes também,
Quando alguém é injusto conosco, queremos que Deus faça vingança e não justiça. Achamos que Deus é o novo Batman. Eu sou a vingança. Não. Não. Imagina, se Deus agisse contigo assim, toda vez que tu pecasse, toda vez que tu mentisse, toda vez que tu agisse de injustiça ou de forma leviana, com maldade, todas as vezes que tu mentisse para os teus pais, todas as vezes que tu mentisse para quem te ama, ou todas as vezes que tu mentiu para se dar bem, mentiu para o professor, Sr. Raul, não sabia que o trabalho era hoje, meu cachorro comeu, sabe como é que é, vou ficar doente amanhã na prova, né? Sr. Raul, fiz esse teste de Covid aqui, vou precisar de uma semana de atestado. Muitas das vezes, o jeitinho brasileiro. Imagina, se o Senhor agisse conosco, como a gente gostaria que o Senhor agisse com os outros. Somos injustos até mesmo pensar assim. Mas ao mesmo tempo que o Senhor tem misericórdia e te dá tempo, o Senhor também tem dado tempo para as pessoas. O Senhor tem sido misericordioso contra as pessoas. O Senhor tem dado tempo aos seus filhos a se arrependerem. E aqueles que não são seus, o Senhor está dando tempo também. Mas servirá de juízo para eles. Devemos ter confiança em quem está dirigindo e governando o mundo. Devemos confiar naquele que está dirigindo e governando o universo. Veja o verso 15, nós devemos viver a vida com fé e aproveitando o que temos. Assim como nós vemos a maldade e a injustiça, e isso nos leva a querer inclinar o nosso coração para a maldade, ou para, me fugiu a palavra também, ao desânimo, nós não devemos olhar e ter uma visão somente de, esse mundo é injusto. Quer dizer que nada mais aqui presta. O versículo 15 vai nos mostrar que não. Leia comigo. Por isso, exalto a alegria, porque para o ser humano não há nada melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Por isso, o acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. O sistema desse mundo caído, torto e quebrado, isso tem que estar na mente de cada um de vocês. Isso tem que estar na mente de vocês. Novamente, então, o autor levanta o tema de aproveitar o que temos. Esse mundo, ele é injusto, mas também, com os olhos da fé e andando com fé, devemos aproveitar o que temos e de que é bom aqui. Um dos maiores perigos para o nosso coração é investigar somente a maldade que existe nesse mundo. E querer parar de funcionar, vamos dizer assim. Tudo que há de errado, tudo dá errado, as coisas não vão bem, não andam bem. O Brasil não tem solução mesmo. Vou largar esse país de mão. Você já deve ter ouvido isso muitas das vezes. Somente aqui. Que país é esse? Só dá errado as coisas aqui. Vou parar de funcionar, vou me esconder, vou me refugiar, vou me fechar. E que tudo mais vá para o inferno, já diria Roberto Carlos. Salomão, contudo, nos chama a mais do que meramente esperar até o último dia. Ele ensina que já podemos andar com alegria, abraçar a alegria e viver o que temos de bom, sabendo que Deus cuida das coisas grandes. Vemos assim que as Escrituras explicam a dor do mundo. Tem coisas boas aqui neste lugar. Tem coisas boas. E devemos nos alegrar nisso. Devemos ser agentes do Senhor aqui, da justiça do Senhor aqui. Praticar o bem, praticar a justiça, servir no nosso trabalho, servir na nossa escola, servir na nossa casa, servir. Eu e minha esposa estamos vendo a série The Chosen. Aliás, quem não está vendo, indico, é uma série muito boa. Uma série muito boa, meus olhos suaram bastante em alguns momentos ali. E vemos ali, e uma das coisas que no terceiro episódio ali mostra,
cara, não é spoiler porque está na Bíblia, né? Por favor, né? Jesus trabalhando com a marcenaria. Jesus trabalhando. E Jesus servindo. Servindo as crianças. Jesus servindo a sua comunidade. Nós somos um ato de resistência às injustiças deste mundo. Você, Davi, Pedrinho, Ezequiel, Lucas, Érica, Carol, Natália, Bianca, todos vocês são chamados a serem agentes da justiça deste lugar, a serem amantes da misericórdia de Jesus. Vocês foram chamados para servir. Vocês são chamados a seguir o exemplo. Deus renunciou, deixou a sua glória, se fez homem. Deus se fez homem e serviu. Eu estava falando com a Jaque em um dos momentos em que os ninjas invisíveis cortaram cebola do meu lado para fazer meus olhos suarem. Ali Jesus, Deus deitou no chão. Deus, ele trabalhou com madeira e provavelmente Deus se machucou trabalhando com madeira. Deus trabalhou. Deus, ele suou. Teve que suar a camisa. Deus se fez menor, se fez servo. Ele tinha todo o controle e o governo na sua mão. Mas mesmo assim ele pegou uma toalha e pegou uma bacia e lavou os pés dos seus discípulos amados. Você tem o dever de seguir o mestre. De servir, pegar uma toalha, uma bacia e servir a nossa comunidade, servir a sua escola. Como tu tem servido a tua sala de aula? Como tu tem servido a tua casa? Como tu tem servido a igreja de Jesus aqui? Eu quero agradecer a cada um de vocês que esteve aqui ajudando a limpar a igreja para amanhã. Estamos em obras aqui. Graças a Deus o Senhor tem nos abençoado. Mas você foi chamado aqui não para ser um pessimista. Não para ver a vida com os óculos do pessimismo. Não vai dar certo. Não tem jeito. O Evangelho transforma. O Evangelho transforma. Os grandes avivamentos começaram assim, impactando cidades, nações, estados. Como está a tua vida com o Senhor? Como está a tua vida com o próximo? A gente se reúne aqui cada sábado. Cara, tu sabe o nome, pelo menos, da pessoa que está sentada do teu lado. Tu sabe que série que está, pelo menos, a criatura que tu come ali, que nem um devorador de Malaquias, todo sábado, o lanche contigo. Tu sabe, pelo menos, o que está se passando, se é época de prova dele, se ele está bem na escola. Ou o trabalho, como é que está indo? Alguns aqui começaram a trabalhar, como é que está sendo esses primeiros meses de trabalho? Tu tem te importado, cara? Falando a real, tu tem te importado? Tu tem te importado com isso? Ou é somente um clube social isso aqui? Tu tem te importado mesmo? Você tem se procurado durante a semana? Você tem orado um pelos outros? Você tem praticado a justiça um pelos outros, cara? Para encerrar, devemos confiar em quem está dirigindo. Olhar para o nosso Senhor. Olhe para Jesus. Olhe para o Pai que está dirigindo. Veja, confie nele. Mesmo quando você não vê. Eu vejo as coisas que você não vê. O Senhor vê as coisas que tu não vê. E logo, Ele nos levará. E Ele está nos conduzindo a um lugar onde a injustiça não irá mais reinar. Onde não haverá injustiça. Onde não haverá pessoas se dando bem por serem ímpias, iníquas, injustas, maldosas. Onde reinará o sol da justiça. Confie no Senhor. Confie no Senhor, mesmo quando forem injustos contigo. Mesmo que isso doa em ti. Confie no Senhor. Porque Ele é o Rei da Justiça. Ele está dirigindo. Ele está governando. Ele está te conduzindo. E Ele não disse que o caminho até o nosso lar eterno será um caminho fácil. Ele está dirigindo. Vamos passar por estradas
perigosas, vamos às vezes enfrentar o perigo dos bandidos, muitas vezes vamos passar por lugares que o carro vai querer atolar, vai querer andar, vai querer deslizar, mas devemos confiar que Deus é um bom motorista. Vamos colocar de pé? Vamos orar ao Senhor? Eu quero orar por vocês. E, pessoal, quero que vocês reflitam tudo isso que vocês estão ouvindo aqui sábado após sábado. Cara, Eclesiastes tem sido uma das coisas mais brutais assim que eu tenho ouvido nos últimos anos, porque se a gente for olhar assim por cima, assim, der uma leitura rápida, a gente vai achar que Salomão é bem pessimista na vida, mas na verdade não. Ele está vendo que a vida sem Deus, ela é vaidade, é vapor. A vida autocentrada no sexo, no dinheiro, no trabalho, na escola, em ti mesmo, é vapor, é vaidade, é um fim em si mesmo. Que o real sentido da vida está em Jesus, está no nosso Salvador, está no nosso Senhor. E eu convido a tu sondar o teu coração. Eu convido tu a sondar a tua fé. Tu tem vivido para isso? Tu tem vivido para a glória de Jesus? A manteiga que tu passa no pão é para a glória de Jesus? O teu trabalho tem servido para a glória de Jesus? Tuas amizades, tu no meio dos teus amigos, tu tem glorificado a Deus ali? Tu tem glorificado a Deus na internet, nas tuas redes sociais? Tu tem glorificado a Deus? Tu tem glorificado a Deus nos esportes que tu pratica, nas atividades que tu pratica? Gente, ouçam o que o Senhor tem falado ao coração de vocês, ouçam o que o Senhor tem falado ao nosso coração. E, cara, o Senhor falou comigo de uma forma bem forte na quinta-feira. Quem esteve aqui quinta-feira aqui, se vocês quiserem ver homens chorando, venham nas reuniões de homens aqui. E o Senhor nos chamou fortemente a atenção em relação a isso, cara. Somos displicentes com a nossa vida espiritual. Você tem sido? O Senhor conhece o teu coração. Tu pode me enganar, tu pode enganar o Gabriel, o Raul, tu pode enganar o pastor dessa igreja, tu pode enganar os irmãos mais velhos da igreja, cara. Tu pode enganar até teu melhor amigo, mas tu não vai enganar o Senhor. O Senhor tem te chamado a um relacionamento de verdade, um relacionamento verdadeiro contigo. O Senhor tem te chamado a viver uma vida com Ele, de união, de comunhão, de santidade. Cara, eu vivi uma boa parte da minha adolescência distante do Senhor, mesmo dentro da igreja. Quanto tempo eu perdi? Quanto tempo eu perdi? Mas o Senhor te convida. O Senhor tem te convidado sábado após sábado, domingo após domingo, reunião e após reunião, PG após PG. O Senhor te convida. Abra o teu coração para o Senhor. Vamos orar, pessoal? O Raul, o Gabriel vão estar impondo as mãos sobre vocês, o Leandro também. E vamos estar orando ao Senhor. Pai bendito, nós te damos graça, Senhor, porque Tu, Senhor, é quem está governando todas as coisas. Te damos graça, Senhor, porque mesmo em meio às injustiças deste mundo, Senhor, mesmo em meio às injustiças, Senhor, deste lugar, nós temos visto a Tua mão, Senhor, soberana, cuidando de cada um de nós. Temos visto, Senhor, que a Tua mão de poder, Senhor, tem nos guardado, tem nos livrado de todo mal. Senhor, muito obrigado, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ver, Senhor, este mundo, as coisas deste lugar, Pai, as coisas dessa terra, Senhor, com os olhos da fé. Nos ajuda, Senhor, a ver, Senhor, as coisas, Senhor, dessa terra, Senhor, com os olhos, Senhor, da piedade, com os olhos do amor, com os olhos, Senhor, do Senhor, com os olhos da fé no Senhor. Que venhamos ter, Senhor, a certeza, que venhamos ter, Senhor,
a certeza, Senhor, e a fé, Senhor, e a tranquilidade de descansar em Ti e saber, Pai, que Tu conduz todas as coisas conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, não da forma como eu quero, não da forma como eu escolho, não da forma como bem me entende a mim, Senhor, mas da forma como bem entende ao Senhor. Tu governas, Senhor, Tu é soberano, Tu é bondoso, Tu é grandioso, Senhor, e Te damos graça, Senhor, Te damos graça, Senhor. Perdoa, Senhor, das muitas vezes em que tentamos fingir, muitas das vezes que tentamos, Senhor, ser injustos, muitas das vezes que, Senhor, que tentamos, Senhor, viver uma vida, Senhor, que não condiz, Senhor, como um filho, como um seguidor do Senhor. Nos perdoa, Senhor, muitas das vezes que vivemos, Senhor, de forma injustas com outras pessoas, das vezes que praticamos as injustiças em verdade, Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque muitas das vezes também não temos levado, Senhor, a nossa fé em Ti a sério. Os nossos devocionais não têm sido levados a sério, Senhor. Nos perdoa, Senhor, e eu peço que Tu encha cada jovem que aqui está, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Derrama, Senhor, do Teu Espírito Santo, Senhor, sobre cada um desses jovens, Senhor. Nos alimenta, Senhor, com a Tua palavra, Senhor, nos dê ânimo, nos dê graça, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado, Senhor, que Teu nome seja glorificado na vida de cada adolescente que aqui está, que o Teu nome seja glorificado, Senhor, na vida de cada obreiro, Senhor, dessa igreja, cada jovem dessa igreja, cada criança dessa igreja, os anciões dessa igreja, Senhor. Pai, Te damos graça, Senhor, porque Tu és o nosso sustentador, Tu, Senhor, é o nosso Senhor, Tu, Senhor, é o nosso bom pastor, e Tu, Senhor, é aquele que dirige e controla e governa todas as coisas, Pai. Somos gratos a Ti e Te agradecemos e pedimos, fica conosco, no nome de Jesus.